Sejam muito bem-vindos, meus caros, e André Ventura esteve no dia de ontem na CNN a dar uma entrevista que foi particularmente intensa, nomeadamente quando se falava dos casos do Chega e o jornalista confrontou André Ventura com os casos do Chega. Eu acho que as respostas foram adequadas, não gostei tanto do final da entrevista e das opiniões de André Ventura a nível de geopolítica, mas a entrevista tem praticamente 1 hora, podem consultar, eu vou deixar na descrição essa mesma entrevista e vamos ouvir André Ventura nesta entrevista à CNN e fazer também nós os breves comentários. Vamos então ouvir. Vamos falar então dos casos do Chega. Combater a corrupção em Portugal. Dirigentes e deputados. Há várias contas, não sei se tem alguma estatística interna atualizada, eu vi notícias e levantamentos que mencionam 9 deputados, 12 deputados, 15 de pessoas entre deputados e dirigentes de vários níveis do Chega com problemas com a justiça, problemas sérios, igualmente sérios, ou até mais sérios. Que eu nunca neguei. Prostituição de menores, condução com taxa crime de álcool, furto de malas, incitamento ao ódio, violências domésticas, não pagamento de pensões de alimentos devidas a filhos, burlas e furtos a casas e igrejas, violência doméstica, falsificações várias e discurso de ódio. Isto é uma lista... José Alberto Carvalho. A lista que acabou de dizer aplicou-se a 1 milhão de pessoas que fazem parte do Chega em termos de apoiantes. Mas o André Ventura é que utiliza a retórica que diz que os imigrantes são todos iguais, os políticos são todos iguais. Eu pergunto se os deputados do Chega são todos iguais. Por isso é que eu tomei medidas imediatamente. Então, mas José Alberto Carvalho, os imigrantes devem ser mesmo todos iguais, não é? Até segundo a retórica da esquerda somos todos iguais. E se somos todos iguais, estamos todos sujeitos às mesmas regras, e se alguém não cumpre regras, no caso dos imigrantes, têm que ser todos deportados. Eu acho que sim, devem ser todos iguais, não é? Eu percebo que a direção do comentário de José Alberto Carvalho não seja este, mas se os imigrantes estão sujeitos às mesmas regras, têm que cumprir as regras e acabou. Do ponto de vista da adaptação cultural é muito simples, ou se adaptam ou não são bem-vindos. Quer dizer, sinceramente, eu não consigo perceber como é que isto tem teor ideológico nos dias de hoje. Obviamente que nos dias de hoje tudo tem teor ideológico, tudo é um statement político, tudo é qualquer coisa. Portanto, qualquer coisa que vocês façam, independentemente do que seja, tem um teor político se vocês tiverem, sei lá, seguidores que chegam, alguma coisa do género. Portanto, tudo tem um teor político. Nessa medida, eu considero que, bom, então, mas isto é puramente verdade. Têm que se adaptar e cumprir as regras. Não cumprem as regras, têm que, número 1, ser tratados como os portugueses a nível nacional. Os portugueses não têm apoios como muita gente que chega cá, que fica com apoios da segurança social, apoios à habitação e têm benesses fiscais. E, portanto, os portugueses não têm essas benesses fiscais. Têm que ser iguais. E no segundo aspecto, as regras são para todos e são para cumprir. Não cumprem, têm que ser deportados. E a única diferença de um estrangeiro para um português é que o estrangeiro seria deportado, o português não seria deportado porque está no seu país, não é? Mas seria preso e seria presente a juiz e eventualmente cumpriria uma pena, seja ela qual for. Agora, o estrangeiro tem que ser deportado. É tão simples como isto. Não consigo perceber. E, portanto, é um bocadinho por aqui. Os deputados do Chega são todos iguais? Há bocado, quando me perguntou, eu disse, no dia em que eu cheguei de Washington, Miguel Arruda passou independente. Esse já sabemos. Mas era deputado da nossa bancada. E já não está. Mas há outros que são. Não, da nossa bancada, não. Nós não temos. Ou seja, com problemas com a justiça, que são suspeitas. José Alberto Carvalho, eu disse ao Miguel Arruda que ele tinha que sair. O Nuno Pardal, que também conhecemos a história, teve que sair. A diferença é que os outros ficam lá nos grupos parlamentares quietos e calados e que ninguém lhes exige contas. Não mencionei um outro tema, que é uma acusação de violação de uma menor. Não sei. José Alberto Carvalho, não há acusação nenhuma. Não há acusação nenhuma. Também não há contra Montenegro. Não, mas a diferença é que neste momento o que estão a investigar é quem é que fez aquela denúncia caluniosa sobre o nosso deputado, de tão ridícula e absurda que era, que envolveu sem-abrigos. Quer dizer, de uma coisa tão absurda que era. Agora, nos casos em que foi sério, onde é que estava o André Ventura? A esconder-se no Palácio de São Bento? Não. Então como é que vai fazer as listas de deputados para as próximas eleições? Mas deixa-me só dizer isto. Tem que ter mais cuidado. Claro que sim, e eu assumi isso, e temos que fazer limpeza interna e externa. Mas deixa-me dizer isto que é importante. Deixa-me dizer isto que é importante. O André Ventura não se escondeu dos jornalistas, pelo contrário, fala com eles todos os dias, como agora está a acontecer aqui. Não se escondeu no Palácio de São Bento, não fugiu para o Brasil, não se escondeu no Brasil como o Luís Montenegro estava e disse que não falava de mais nada. A diferença de todos os casos que podem envolver autarcas, membros da junta de freguesia, num partido que é hoje enorme em Portugal e que, portanto, não lhe vou dizer que não tem problemas, tem. A diferença é que há um presidente que, quando tem os problemas, não foge. Enfrenta-os e diz assim, José Alberto, deixa-me dizer isto que é importante,
olha olhos nos olhos para quem está e diz assim, tens que sair. Bom, eu acho que esta atitude é relevante, obviamente, ninguém pode dizer que não. Isto foi o que eu disse, teria danos políticos e tem sempre danos políticos, estas situações são muito complicadas, ainda para mais porque alguns dos crimes são demasiado trágicos, quer dizer, esta situação de determinados deputados é demasiado mau, não tem defesa possível, mas obviamente que a única atitude que pode, não é justificar, porque justificar nunca justifica, terá que ser o próprio arguído ou suspeito a justificar-se à justiça e depois ser dado como culpado ou como inocente. Isso não cabe a André Ventura fazer. Agora, o que cabe ao partido fazer é apenas uma coisa, que é muito simples, agir em conformidade. Sabemos deste caso, a pessoa tem que ser afastada do partido. Pode-se vir a ser dada como inocente, ninguém diz que não, mas condições políticas para desempenhar os cargos não tem, é o que me parece. Sobre esta questão, acho que, pelos vistos, havia aí uma denúncia anónima de um deputado, portanto, havia uma denúncia anónima de uma violação de menor, que é uma coisa horrível, uma coisa trágica. Mas caramba, há uma denúncia, ninguém sabe quem denunciou e ninguém sabe quem é a vítima. Então qual é o caso? Quer dizer, também temos que ser honestos sobre o assunto. Se há denúncia, não se sabe quem é que a fez, não se sabe quem é a vítima, qual é o caso? É que é importante dizer isto, porque isto, pelos vistos, foi um caso libertado por uma influencer espanhola ou alguma coisa do género, que pelos vistos foi postado no Twitter, não sei, eu não tenho Twitter, mas acho que foi no Twitter, ou no X, agora como se chama, portanto eu não sei, mas acho que foi esse o caso. Então, mas há denúncia, não há quem a fez e também não há vítima. Então não há crime. Se não há quem fez a denúncia, não há vítima, não... Quer dizer, é um bocadinho por aqui. Falava o José Alberto Carvalho da quantidade de casos do Chega. Bom, eu do ponto de vista do processo do Tifruti, por exemplo, temos 60 arguidos, a maior parte deles, e acho que se não todos mesmo, são do PS e do PSD. 95% das pessoas que estão a braços dados com a justiça, representantes do poder político, são PS e PSD. E portanto, obviamente que não tem que se comparar proporções dizendo os meus crimes são melhores que os teus ou são piores que os teus. Não é essa comparação que se deve fazer, temos que ser exigentes na política. Agora, eu acho que André Ventura fez o que estava ao seu alcance. Se alguém que seja de outro partido e acho que eu estou a ser tendencioso, digam-me o que é que André Ventura deveria ter feito. Sendo que escolheu pessoas que não tinham cadastro, que tinham formação acima da média. Quer dizer, quem é que ia adivinhar que é um deputado a roubar malas? Eu não sei como é que isso se adivinha, sinceramente, mas enfim, vamos ouvir o resto. Tens condições de honrar a democracia. Mas diga-me como é que avalia o caráter de pessoas, nomeadamente algumas que mencionámos aqui e outras que não são conhecidas ainda da opinião pública, o caráter de pessoas que albergou ou alberga no Chega, que convivem com a consciência individual destes atos, aqueles que forem verdade, obviamente, não aqueles que são inventados, e também convivem com o discurso público e hipócrita de moralidade e moralista. É errado. É errado. Não olha com desconfiança com algumas pessoas que o rodeiam neste momento. Alberto Carvalho, por isso digo-lhes que têm que sair. Porque eu não posso estar a pregar uma coisa para fora e outra para dentro. Dizem assim, bom, e o Chega nas suas centenas de milhares de militantes, de apoiantes, e nos seus milhões de apoiantes, tem pessoas com problemas. Tem. A diferença que faz não é o desconfiar mais ou menos. É que chega a um momento em que as coisas são claras e evidentes e há um presidente que exige responsabilidade. Como é que vai então aplicar esse conceito na constituição das listas de deputados? Exigindo essa mesma responsabilidade. Exigindo que Miguel Albuquerques da vida não sejam candidatos como faz o PSD. Exigindo que pessoas como o Presidente da Câmara de Gaia não sejam candidatos. Mas ouça, nas eleições, algumas das pessoas que eu mencionei, das pessoas que eu mencionei aqui, não mencionei os nomes, mas pode mencionar, deixa-me só dizer isto que eu acho que é. São pessoas que estavam nas listas de candidatos a deputados nas últimas legislativas, e eu pergunto se essas pessoas vão estar nas listas de candidatos a deputados do Chega agora nestas antecipadas. Eu tudo farei para termos uma lista de pessoas íntegras que querem lutar pela limpeza que Portugal precisa. Por isso é que eu avanço com elas diziam isto nas últimas eleições também. Por isso é que eu avanço com estes cartazes. Porque não tenho medo. A desconfiança que têm ou não têm em relação a algumas pessoas com quem trabalha e de quem se rodeia. Também dizer... Bom, eu percebo perfeitamente a pergunta de José Alberto Carvalho, acho que é uma pergunta legítima, ainda para mais porque tem o líder partidário à sua frente, mas também convenhamos. Quer dizer, se agora, vamos falar por exemplo das autárquicas, André Ventura tem que conhecer a vida de todos os candidatos a nível nacional. Uma coisa é conhecer o registro criminal, certo? Conhecer o registro criminal é algo que pode ser feito administrativamente e que tem que ser visto, sem dúvida nenhuma. Mas se o registro criminal estiver limpo, o André Ventura não tem como conhecer a vida de todas as pessoas a nível nacional. Agora, ele tem uma responsabilidade, que é quando estes casos são descobertos, quando há indícios de que há determinadas pessoas envolvidas na prática de determinados crimes, tem que lhes ser mostrado à porta da rua. Mas isto é o que eu acredito sobre este
este assunto. Agora, administrativamente, um dos critérios que André Ventura pode pôr para que uma pessoa seja candidata pelo Chega é não ter, por exemplo, cadastro, não ser condenado por nada, ou não ser arguído em caso nenhum, tudo muito bem, isto pode ser feito administrativamente e tem que se dar comprovativos do assunto. Isto pode ser uma medida, não sei se será o caso, mas acredito que possa vir a ser uma medida. Agora, uma pessoa que não é nem acusada, nem arguída, nem condenada e que tem práticas ilegais na sua vida que ainda não foram descobertas nem pelas autoridades, quer dizer, a não ser que André Ventura se transforme na Maia e comece a ver em bolas de cristal o futuro e a vida das pessoas, e transformava-se quase numa coisa pidesca, não é? De andarmos a vigiar a vida das pessoas para ver quem é que anda a cometer ilegalidades. Isso não é possível, não é viável e não é adequado. Agora, ver se as pessoas têm o cadastro limpo para avançarem para a lista, não tenho nada contra, obviamente. Vamos ouvir o resto. Uma coisa, o Zé Alberto Carvalho, por exemplo, disse: e tínhamos um candidato em Castelo Branco, aconteceu, que há 20 anos roubou uma igreja. Há 20 anos roubou umas molas da igreja. Não sei há quanto tempo é que foi. Há 20 anos ou há 30, tanto que já nem constava do cadastro. Portanto, era impossível nós sabermos. Era impossível. Mas isso compara-se com desviar milhões de euros todos os dias do erário público? Isso compara-se com o autarca de Montalegre acusado de 300 crimes relacionados com corrupção e peculato? Então, não, desculpa lá que eu tenho que dizer. Nós temos mais um minuto aqui só para dizer isto, nós vamos quando nós começamos a comparar alguém que tirou esmola de uma igreja erradamente e ninguém lhe diz mais o tirar coisas à igreja do que eu próprio, porque me custa imenso como cristão, com o PS e PSD têm feito em 50 anos. Sim, não estou a comparar. Que é desviar milhões de euros do erário público. Zé Alberto Carvalho. O André Ventura é que usa a retórica do são todos iguais. Não é outro. Zé Alberto Carvalho, não é todos iguais. É a coragem. Não, os imigrantes são todos iguais, os políticos são todos iguais. Já vamos aos imigrantes quando quiser. É a coragem de dizer assim: estamos inundados em corrupção. E depois dizem-me assim: bom, mas o Chega teve aqui um tipo que roubou a paróquia, ou tem aqui um tipo que levou malas do aeroporto. E eu digo-lhes sempre, temos, mas há uma diferença. É que o André Ventura, quando lida com o crime diretamente, afasta quem tiver que afastar, enquanto os outros protegem-nos nos seus partidos. Isso faz a diferença de um líder político. E por isso algumas pessoas me perguntam: não tens medo de pôr estes cartazes na rua? Eu digo: não. Sabes porquê? Porque eu não tenho nada a esconder. E eu quero mesmo fazer a limpeza que este país precisa. Bom, meus caros, esta foi a entrevista feita a André Ventura, apenas uma pequena parte. A entrevista tem praticamente 1 hora e eu pus aqui apenas 5, 6 minutos e o vídeo já fica muito longo, portanto não iria mostrar a entrevista toda, mas eu gostava só de deixar aqui comentários finais sobre as perguntas do José Alberto Carvalho. Eu acho que são perguntas legítimas, honestamente, não tenho nada contra que estas perguntas sejam feitas. Acho importante, porque os jornalistas devem escrutinar todos os líderes políticos e apertar com os líderes políticos. Eu não tenho nada contra isso. Se for feito de forma tendenciosa e tudo mais, como às vezes é feito, já tenho algo contra, mas se for algo imparcial e os líderes políticos forem apertados neste caso, eu acho importante. Agora, temos visivelmente líderes que fogem a este escrutínio e que não dão entrevistas, e que Luís Montenegro, por exemplo, deu entrevista à Sandra Felgueiras. Aquilo era um monólogo, ela fazia uma pergunta, Luís Montenegro respondia uma coisa qualquer, e uma coisa qualquer que lhe apetecia, e portanto fugia completamente ao assunto. André Ventura responde às perguntas, e eu acho que isto são perguntas legítimas. Sobre esta questão do são todos iguais, a ideia nunca foi são todos iguais. A questão é, as regras são para todos, as regras são para cumprir. E há uma casta política, podemos lhe chamar assim, que se tem alimentado entre si, que tem mantido o poder nestes últimos 50 anos e que tem corrompido as instituições políticas e degradado o sistema político. Estes partidos desta nova direita não crescem por serem o problema, ou melhor, o crescimento destes partidos não é o problema, é uma reação ao problema. E o problema são elites políticas com agendas próprias que se distanciaram dos povos que dizem representar, que implementam determinadas agendas sem questionar os povos, muitas vezes sobre decisões fulcrais para o futuro do país e para o futuro da União Europeia, por exemplo, e a maior parte das vezes tomam estas decisões com agendas próprias e com interesses superiores àquilo que são os povos europeus. E estes partidos surgem como uma reação a este tipo de atuação política. E, portanto, não é como se agora, de repente, para as pessoas que acreditam que estes partidos são nazis, são fascistas, seja o que for, não é como se, de repente, os povos europeus se tivessem transformado aos milhões em fascistas e nazis. Não é como se nós agora tivéssemos uma legião nacional socialista a nível europeu com milhares e milhares de
pessoas, milhões de pessoas. Não é o caso. As pessoas a nível europeu estão cansadas de votarem em determinados partidos que voltam atrás nas coisas que dizem. E, portanto, os partidos, quando se propõem com programas de governo, raramente os implementam perto da sua totalidade. Fogem muito às promessas que são feitas. Vemos isso agora no recém-eleito chanceler alemão. O recém-eleito chanceler alemão disse que ia ter políticas de imigração mais rígidas, que ia implementar controlos mais rígidos, e no momento em que é eleito para garantir a coligação à esquerda, com os verdes e com os socialistas, disse, não, esqueçam essa questão da imigração, podemos passar isso à frente. E isto são 50 anos de atuação, as pessoas estão cansadas de ser aldrabadas. E esta é a razão pela qual estes partidos crescem. Estes partidos não são o problema, são uma reação ao problema. Os povos europeus estão cansados de ser aldrabados e estes partidos vêm tentar colmatar esse problema e acabam por ganhar votos porque são uma reação ao problema. E, portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.